Pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava sumida, mas agora estou retornando aos poucos. O cenário aqui deu uma mudada. Vou ver se faço algumas coisas para enfeitar, porque tinha aquela parede que era pintada de preto, que eu escrevia com giz. Mas agora eu retirei. Esse aqui ficava no quarto do meu filho e eu continuo aqui usando a parede dele. E eu quero fazer vídeos diferentes. Sei que vai dar um pouquinho de trabalho, porque serão vídeos com exemplos, com cortes. Eu tô conseguindo editar. Ainda não cheguei no nível que eu queria, mas ainda tô conseguindo editar. Então eu espero que vocês gostem. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a fala e a escrita. Duas coisas que são que andam em conjunto, mas que são distintas. E duas coisas que causam no início, para a criança que está na idade de alfabetização, ou até mesmo adultos e pessoas que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar, isso causa uma confusão, né? Porque ele fala, mas eu escuto assim e eu preciso escrever com outra letra, não seria essa letra, não seria dessa forma, já que o som é esse. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. A fala, ela é natural, ela é biológica. Ela nasce com todo indivíduo, nasce com a capacidade para se comunicar, exceto aqueles que têm necessidades especiais, né, que são surdos mudos, ou pessoas que durante a sua vida tiveram alguma questão, um AVC ou algo do tipo, que faz com que elas percam essa capacidade de se comunicar, de falar. Mas a fala ela é natural, ela é biológica. Inclusive para os pais ficarem atentos às crianças pequenas, não é? Porque uma criança que não faz sons, né? Que não balbucia, fica ba, da, ma, pá. Até 2 anos de idade, a criança ela precisa emitir sons. Né? É claro que o processo de fala para alguns é diferente. Alguns falam rápido, outros demoram mais um tempo. O meu filho mesmo, ele demorou, ele chegou, ele fazia sons, emitia sons, né? Sorria, fazia sons junto com as musiquinhas que ele assistia. Mas ele só foi falar efetivamente com 2 anos de idade. E quando ele começou a falar assim, um conjunto de palavras e com uma clareza muito, muito grande, muito rápida. O que me surpreendeu. Tanto que hoje ele tem 3 anos e ele se comunica muito bem. É muito questionador para a idade dele. Só que são coisas diferentes, então você precisa observar assim. Tá? Porque muita gente fala assim, cada um no seu tempo. É claro, cada criança tem o seu tempo, mas há uma tabela, há um limite para que aquele sinal de alerta acenda para você e você entenda que aquilo ali não é mais o comum, não é mais o normal. Então, todo ser que nasce com a capacidade, né, de se comunicar, de falar, o que nos torna diferente dos animais irracionais é justamente a capacidade de fala, de comunicação, não só apenas o som, mas de dar sentido, ter um contexto, comunicar algo, expressar algo que está sentindo ou que está pensando. Então, a criança ela começa a falar e muito rápido ela adquire os vocábulos da língua. Muito rápido ela consegue falar frases curtas e é uma sequência, não é? Você não precisa dizer, agora você tem que falar assim. Ela aprende justamente com a comunicação, com o contato com o outro. Como o Vygotsky diz muito, o social ele é muito importante. Então, o que vem de fora para dentro é muito importante. E Piaget também diz o biológico, a maturação biológica, né, para interagir com esse social também é muito importante. Então, por isso que a gente tem que ficar atento à fala, à questão da comunicação, de se expressar. Por isso, você, pai, que tem uma criança pequena, que ainda tá com 1 aninho, tá aprendendo, você tem que conversar bastante, falar bastante, expressar bem, fazer gestos, caracterizar, vamos dizer, gente, como que eu vou dizer? Você tem que expressar bastante, tem que se comunicar bastante, ser bem expressivo, o olhar, né, as emoções, tentar expressar pela sua face, pelos seus gestos, apresentar palavras novas, ler bastante, deixar que a criança tenha contato
porque é ouvindo que ela vai começar a sentir o desejo de se comunicar com você, de falar algo com você. Se ela não ouvir, ela não vai ter esse desejo, né? Claro, se você se comunica pouco, se você fala pouco, se você não conversa muito, se você não canta, se você não olha nos olhos dessa criança, se você tão pouco se expressa, é uma pessoa de poucas palavras, essa criança também, ela aprende com o meio, ela aprende com aquilo que ela vê de exemplo. Então, ela pode, né, não falar não porque ela tenha algo. Tem muita gente que também fala, ela não fala porque ela tem algo. Não, ela não fala porque também talvez ela não tenha sido estimulada. Então a fala, ela é adquirida no contato social, no dia a dia, na comunicação diária. E é de uma forma muito rápida, é de uma forma incrível que o cérebro faz essas sinapses e consegue entender, é assim que funciona. Então, no início ele fala frases pequenas, mamãe, água, ou mamá, água, ou aba, né? Também fala, também tem essa dificuldade com os fonemas, então você vai ali falando, é água, filho, não corrigindo de forma grosseira, ou até mesmo infantilizando. Tem muita gente que fica, né, acha lindo e fica ali insistindo, reforçando aquilo que a criança fala, né, de forma errada. E isso mais à frente também vai causar problema. Você vai esbarrar numa criança, né, infantilizada, uma criança que não consegue se comunicar, que vai ter a dificuldade de trocar e começar a se expressar de uma forma correta. Né? Talvez uma criança que precise até de fono. Então a gente tem que prestar muita atenção. Tem as questões, é claro, físicas, biológicas. Essa criança pode ter realmente uma questão fonológica que precisa ser trabalhada, ou essa criança pode ter sido infantilizada durante muito tempo. E aí ela se acostumou a tudo que é um costume, é uma rotina, é aquilo que a gente vai fazer e vai demorar para corrigir. Então por isso de não ficar achando, é bonitinho, em alguns momentos é bonitinho, mas sempre falando, olha, meu filho ele falava água, ele falava mapo-mapo. Não sei da onde que ele tirava isso, mas ele falava, mãe, eu quero mapo-mapo. A gente achava muito engraçado. Mas aí você falava, água, filho, é água. Até, né, que um dia ele falou, mamãe, eu quero água. E hoje ele pede, eu quero água geladinha. Então a fala é no contato social, no olho, na comunicação expressiva, você conversar bastante, você explicar. O Theo é uma criança muito, muito curiosa, tudo ele pergunta, ele quer saber. E eu procuro dar dentro da idade, dentro daquilo que é possível ele compreender, respeitando, né, a idade dele, eu procuro explicar da melhor forma para que ele assim compreenda, não é? O que é aquela palavra, o que a pessoa quis dizer com aquilo, não é? As crianças pequenas também elas não têm muita capacidade de abstrair tão rápido, por isso que muito tem o visual e o verbal para que ela consiga assimilar. E já a escrita, ela é artificial, tá? Ela é arbitrária, ela foi algo que foi decidido por uma comunidade linguística. Então, nem sempre vai ter uma correlação, não é? Entre a palavra e a imagem. Então, ela é vamos dizer, é um código, né? E ela possui uma imagem e um som. Ela é linear, a escrita é linear, é sempre uma linha, é sempre, né, da esquerda para a direita, é sempre numa linha. Você não tem como sobrepor palavras quando você escreve, você não pode ficar colocando uma palavra em cima da outra, senão a pessoa não vai compreender, não vai entender. Ela é mais trabalhosa. Muita gente fala assim, mas eu tenho tanta facilidade às vezes para falar, mas quando eu vou escrever parece que não é a língua que eu falo, parece que não é o português que eu falo, porque ele é tão diferente. Mas é por isso mesmo, por ser arbitrária e convencional, não é? Por ter sido escolhido por uma sociedade linguística e por ter passado por períodos históricos, por ter se modificado, por ter, né, se chegado a esse acordo, porque também já imaginou, né? Nós temos, é claro, as línguas diferentes, temos jargões, temos bordões, mas já imaginou se cada um escrevesse da forma que desse na teia? Aí a gente tem a história de Marcelo, Marmelo, Martelo, já imaginou como que seria essa situação? Se a gente não estabelecesse regras e padrões, né, para a escrita desses vocábulos, dessas palavras,
né? Até mesmo as palavras em si na fala, como a gente nomeia as coisas. Já imaginou se a gente falasse, ah, pra mim isso vai se chamar isso, porque eu acho que tem que ser isso. E aí, quem conhece a história de Marcelo Marmelo Martelo sabe que acontece, né? Um problema. A casa da cachorrinha dele pega fogo. E como ele fala tudo do jeito que ele quer falar, as pessoas demoram a entender o que ele está falando. E a casa pega fogo e ele fica desapontadíssimo. E aí ele compreende que não daria para ser do jeito que ele achava que tinha que ser. Então ele compreende o sistema linguístico, tanto na fala como na escrita, as palavras, os vocábulos, os signos linguísticos, eles foram escolhidos arbitrariamente, sem tanta correlação com aquela imagem acústica. Né? Algumas sim até fazem correlação com aquela imagem que a gente vê, outras não. Então quando eu falo vaca, você vai pensar aí numa vaca, né? Na vaca branca, malhadinha, porque você faz a referência, o signo linguístico é justamente isso, é a referência do som com aquela imagem, né? Então a gente precisa entender essa diferença entre fala e escrita. A fala é natural, a escrita é artificial. A fala se aprende de forma natural. Todo ser que é, né, biologicamente, vamos dizer, normal dentro do padrão, ele vai falar. Né? Quando chegar a idade que ele precisa, ele vai falar devido ao contato com outros seres falantes. Agora, a escrita, ele precisa aprender, porque é artificial. Então, por isso que tem todo aquele trabalho na educação infantil, todo o trabalho quando chega na classe de alfabetização. É um trabalho que é complexo e, ao mesmo tempo, o profissional da área, o profissional que se prepara bem, que estuda, que procura conhecer. É por isso que eu sempre falo para os profissionais de pedagogia, porque eu não sou de pedagogia, eu sou formada em letras, apesar de ter feito curso normal em pedagogia, né, no curso técnico. Mas um profissional de pedagogia, ele precisa se interessar sim por essas áreas, né, da linguística. Depois que eu fui para a faculdade, eu entendi, olha, a minha cabeça fez assim para a língua. E eu vi que ela era muito mais simples de como eles nos apresentam na sala de aula. Mas aí até para isso existe uma convenção, existe um currículo, existe, né, uma base, existe um grupo que determina como será feito. Mas pode ser muito mais simples do que aquilo que a gente aprende, né? Mas isso também vai depender, você pai e mãe, de como você vai estimular isso, de como você vai ajudar o seu filho a adquirir tanto a fala como a escrita. E uma escrita significativa, porque não adianta também, porque a nossa avaliação para o PISA, ela é muito baixa, né? A gente tem um número muito grande de analfabetos funcionais, são pessoas que leem e não compreendem o que leem. São pessoas que não conseguem formular textos simples. Você faz uma pergunta, uma coisa simples, como eu já fiz várias vezes, escreva sobre você, sobre um evento específico, e a pessoa fica ali dando voltas e voltas e voltas porque ela não consegue colocar aquilo num papel. Talvez ela tenha até uma maior facilidade de fala, né? De falar. Explicar, olha, eu sou assim, 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 assado. Mas quando vai pro papel, a pessoa parece que dá um nó e trava. Mas é muito mais simples e é preciso ser trabalhado justamente na infância, que é o período que eles têm a maior capacidade de compreensão. É o período que o cérebro está fazendo muitas sinapses rápidas, de uma forma muito, muito rápida. É um período que a criança ela tem uma facilidade muito grande de absorver. Eu digo que a criança ela aprende tudo. Ela nasce perdida, né? Vem do útero ali perdida. Chora, chora, chora e ela vai aprender a sentar, ela vai aprender a engatinhar, ela vai aprender a se virar, ela vai aprender a olhar. Então tudo isso é ensinado de uma forma natural e de uma forma pragmática. E é preciso ter o casamento entre duas, teoria e prática, não tem como ser diferente. Então você que é da área, você que estuda, você que gosta, comece a ler. Pesquise sobre Saussure, que foi ele é o pai da linguística, né? E ele que estabeleceu conceitos que hoje para nós são básicos, como a palavra, a escrita é linear. Só que antes dele ninguém tinha feito isso. Então estude mais, pesquise mais,
Se comprometa com aquilo que você vai fazer, se comprometa com o seu aluno, se comprometa em dar a ele uma capacidade de linguagem significativa, que ele saiba por que ele está se comunicando, por que ele está usando aquele recurso, por que ele escolheu aquele texto, por que ele escolheu se apresentar daquela forma, por que ele escolheu a norma padrão e no outro momento ele escolheu a não padrão. Porque as línguas, os dialetos são tão diferentes, isso que torna a língua rica. Porque o português veio de uma língua que era considerada vulgar, né? E hoje é uma das línguas com maior expansão, mais falada. Então é isso aí, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Esse vídeo ficou muito longo. Eu não sei se vai subir. Eu acho que eu vou ter que dividir. Mas se subir, eu agradeço quem assistiu até o final. Beijinhos e um bom trabalho, um bom estudo. Quem puder curtir, quem puder compartilhar, eu agradeço. Beijinhos e tchau!